Olá, eu gostaria através desse vídeo falar para você sobre as estratégias do inimigo para impedir a vitória. Sim, o inimigo da nossa alma, ele usa estratégias para de todas as formas, todas as maneiras atrapalhar e impedir que nós alcancemos as vitórias e cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. E nós, como cristãos, temos que usar de discernimento através da comunhão do Espírito Santo para compreender as ações do inimigo, neutralizá-las pelo poder da palavra de Deus, através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo e caminhar revestido com a armadura de Deus para sermos muito mais do que vencedores. Essas estratégias que o inimigo usa para impedir a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas se encontra. O contexto é grande, mas eu irei explicar esse contexto e irei ler apenas um versículo de introdução e um versículo de conclusão para aplicar na sua vida. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 29 ao 31, diz assim: Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. O contexto de introdução: Moisés havia sido chamado por Deus ali na sarça ardente e enviado ao Egito para que com poder e autoridade da presença de Deus tirasse o povo de Israel da terra do Egito e levasse à terra da promessa, que ele por juramento havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó e Israel através de toda a descendência deles, que iam herdar essa terra. Estava se cumprindo o tempo da profecia que Deus havia declarado em Gênesis capítulo 15, que o povo seria peregrino numa terra estrangeira durante 400 anos, e o Senhor tiraria deles de lá com grande despojo e riqueza e levaria eles à terra que Deus havia dado como promessa a os patriarcas. Moisés ali nasceu no Egito e o faraó estava oprimindo o povo, escravizando o povo, matando os filhos dos hebreus, e a graça e a misericórdia de Deus foi tão grande que mesmo diante dessa aflição e perseguição, o povo cresceu e se multiplicou na terra. E a dor foi tanto que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, desceu, conheceu a sua aflição, se lembrou da sua aliança e agora enviou Moisés com a sua autoridade e o seu poder para livrar o povo ali da escravidão do Egito, redimindo o povo do Egito para a terra da promessa que mana leite e mel, a terra da bênção e da vitória. Moisés e Arão levam essa mensagem a Faraó, declarando: deixa ir o povo do Senhor, porque o Deus dos Hebreus nos encontrou para que adoremos a Ele no deserto, celebremos uma festa a Ele. A primeira estratégia que você pode ver está no capítulo de número 5, versículo de número 6, onde Faraó fala: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor e nunca ouvi para permitir que o povo saia. O inimigo, diante da ação de Deus, da resposta de Deus e da promessa de Deus começar a se cumprir na sua vida, a primeira seta que ele vai procurar lançar contra a sua vida é a dúvida de quem é Deus. Quem é o Deus que você adora? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que falou contigo? E quem é o Deus que está atuando e operando na sua vida? Então que você tenha discernimento. Qualquer dúvida sobre quem é Deus não procede de Deus, porque o prazer de Deus é se revelar, se manifestar e iluminar a sua vida. A segunda estratégia, você pode ver no capítulo 5, do versículo 6 ao 8, que Faraó dá uma ordem para aumentar o trabalho, dificultar o trabalho do povo, não dando mais palha ao povo, mas que o povo continuasse produzindo a mesma quantidade de tijolos. Qual é a segunda estratégia do inimigo para roubar a sua bênção e atrapalhar? Te dar esgotamento físico, tirar a sua força, o seu ânimo, o seu vigor, aumentando o seu trabalho, aumentando as suas atividades físicas, aumentando o seu cansaço de tal forma, de tal maneira que você perca o ânimo e o vigor
para estar orando a Deus, buscando a Deus e celebrando a sua festa de comunhão e adoração a Deus. Então, se isso estiver acontecendo na sua vida, é hora de parar tudo e se revestir no Senhor e na força do seu poder para discernir. A terceira coisa que nós podemos ver está no versículo 8 do capítulo 5, que é atrapalhar o culto a Deus. Ele fala: deixe que o povo trabalhe e busque a palha, porque eles estão dizendo: vamos celebrar festa ao Senhor. O inimigo lança a terceira seta para impedir a bênção de Deus em sua vida, é atrapalhar o seu culto a Deus. Primeiro, colocando dúvida quem é Deus. Segundo, tirando o seu vigor e o seu ânimo físico. E terceiro, isso atrapalha o seu culto, a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua correria, de tal forma, de tal maneira, que quando você entra na presença de Deus, quando você entra no culto a Deus, ou até mesmo você não tem mais disposição para ir à casa de Deus, receber a palavra de Deus, a oração e a comunhão com Deus. Se isso estiver acontecendo na sua vida, pare tudo, busque ao Senhor, porque é uma guerra espiritual que você está enfrentando. Outro fato também que nós vemos que o inimigo lança como seta está no versículo de número 9. Ele agrava a circunstância para descrer da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele fala assim, fala que o povo trabalha e que eles estão ociosos para que eles não venham acreditar em palavras mentirosas. Palavras mentirosas são todas as setas, pensamentos e intenções que o inimigo lança na nossa mente. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Como diz o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 6, as palavras que ele nos declara são espírito e são vida, traz força e vigor. E o inimigo, ele trabalha, embaraça e envolve e agrava a situação, a circunstância de tal forma, de tal maneira, que começa a trazer na sua mente, nos teus pensamentos, incredulidade e dúvida da promessa de Deus. Deus prometeu livrar, Deus prometeu abençoar, Deus prometeu prosperar, Deus prometeu derramar as suas bênçãos sobre a minha vida, mas a situação está difícil, o trabalho aumentou, as dificuldades se agravou, estou tendo dificuldade. Isso é uma batalha espiritual, e neste vídeo o Espírito Santo está falando contigo, abrindo os teus olhos para que você discirna que isso não procede de Deus, mas é o inimigo tentando atrapalhar e roubar a tua bênção. Mas eu declaro sobre a sua vida: creia na palavra de Deus, permaneça firme na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira e vai se cumprir e realizar em sua vida. Outro fato também que nós vemos é que Faraó, devido à sua ordem de o povo ter que pegar palha e restolho, o povo se esparrama pela terra do Egito pegando restolho. Então, qual é a estratégia do inimigo? No versículo de número 12 do capítulo 5, é espalhar o povo, esparramar o povo. O inimigo, ele trabalha de uma tal forma, de tal maneira que você começa a perder contato com os irmãos, contato com a igreja, contato com aqueles que têm a mesma fé e comunhão que você tem, contato com aquelas pessoas que estão lutando e perseverando para buscar e alcançar as mesmas promessas, e isso atrapalha a sua caminhada. Você começa a ficar longe, e um exército, quando os seus soldados estão esparramados, é uma presa fácil para ser derrotado. Uma ovelha, quando ela está distante do seu aprisco, é uma presa fácil para lobos, chacais e devoradores. Então, se você está percebendo na sua vida coisas que estão acontecendo que te atrapalham a se reunir em nome do Senhor Jesus Cristo, a estar na congregação, como declara Hebreus capítulo 10, não deixarmos a nossa congregação como é costume de algum, mas antes admoestemos uns aos outros, quanto mais vezes que aquele dia se aproxima. Qual é o dia? O dia da vitória, o dia da bênção, o dia da concretização das promessas de Deus nas nossas vidas e na tua vida. Diante de todas essas circunstâncias, cuidado com o que está declarado no versículo 20 e 21 do capítulo 5. O inimigo coloca revolta contra os ministros de Deus. Ele coloca um espírito de rebelião e revolta. Quando aqueles homens saem de diante de Faraó, eles se encontram Moisés e Arão e fala que Deus julgue vocês, porque desde o momento em que vocês vieram falar conosco, tem nos deixado odiosos diante de Faraó e nós estamos sofrendo e padecendo. Os mesmos homens que receberam a promessa e a palavra de Deus e viram os sinais pela vida de Moisés e Arão, agora estavam revoltados
revoltados, se levantaram contra os ministros de Deus e estavam com o coração endurecido, porque era a estratégia do inimigo para causar isso, porque através de Moisés e Arão, Deus visitou o seu povo e a manifestar o seu poder e tirar o povo da terra do Egito e levar a terra que manda leite e mel, e levando que esta revolta ia atrapalhar, mas glória a Deus, Moisés e Arão nos ensina uma boa lição, um bom caminho que você deve fazer e prosseguir. No capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim: Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O segredo de Moisés e Arão para que Deus continue realizando a sua obra, manifestando o seu poder, é: entre na presença de Deus, clame a Deus, apresente a situação ao Senhor, porque a batalha espiritual não se vence com arma humana, não se vence com estratégia humana, mas no poder, na virtude e na unção do Espírito Santo. E quando Moisés e Arão entrou na presença de Deus, clamando e buscando a Deus, Deus falou: agora vocês vão ver, agora eu vou agir com mão forte, com braço poderoso, com sinais e maravilhas sobre Faraó e todo o Egito, e tirarei vocês de lá e levarei vocês a uma terra que mana leite e mel, pois tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-lo da carga do Egito e para levar a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. É assim que Deus age, e você conhece a história. Deus enviou as 10 pragas do Egito, Deus abriu o mar vermelho, o anjo do Senhor passou ali no meio do Egito, e o sangue do cordeiro livrou todo o povo israelita daquela praga e daquele juízo, porque estavam debaixo do sangue do cordeiro, da proteção de Deus, da orientação e da presença de Deus. Este é o segredo da vitória de Deus na sua vida. Busque a presença do Senhor, discirna as estratégias do inimigo para atrapalhar a tua bênção, e se revista do Senhor e da força do seu poder, e tome posse das direções e das manifestações da virtude do Espírito Santo, que vai pelejar por você e na sua frente, e toda a opressão, toda barreira, todo levantamento do inimigo para impedir a bênção da sua vida irá cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E em todas estas coisas você será muito mais do que vencedor. Mas para isso, não duvide, não murmure, creia, tome posse e continue caminhando na presença de Deus. Para terminar, eu quero ler um texto para você animar a sua fé e tomar posse desta bênção da vitória, que está em Romanos, capítulo de número 8, onde declara o cântico da vitória, que diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Discina as estratégias do inimigo para impedir a tua bênção. Se revista no Senhor e na força do seu poder. Entre na presença dele em batalha através da oração e da tua fé. Se prepare. Deus vai fazer sinais, prodígios e maravilhas na sua vida como um forte braço estendido. E você verá a bênção do Senhor, a vitória de Deus na sua vida. Deus mudando a tua circunstância, a tua história e situação. Porque o melhor de Deus está por vir. Ele é fiel e vela sobre a palavra dele para cumprir. Tome posse desta palavra e seja muito mais que vencedor em o nome do Senhor Jesus Cristo.